assunto importante. Você sabe que sempre que ele está aqui, nosso querido Jamar Terrada, farmacêutico, homeopata, filósofo, estudioso, grande amigo, a gente se diverte, sei lá porque eu falei filósofo, mas tá tudo dentro. A gente se diverte, a gente brinca durante as pautas, mas o assunto hoje é muito sério e você veio para esclarecer umas questões bem importantes quando a gente fala de medicamentos de antidepressivos, né? Desde a pandemia, foi dito, foi sinalizado, você falou bastante também, que a gente ia ter um pós-pandemia preocupante, bem ligado à preocupante, questão emocional e o número aí de pessoas com diagnóstico de depressão, tristeza e etc. Então, vamos ao seu conteúdo, meu querido. Pois é, começando até por isso, né, Carol? O Brasil está aí nos maiores rankings, né, da depressão, né? Aliás, nós somos o país número 1 em ansiedade do mundo. Olha só. Todo mundo fala, Brasil, carnaval, mas nós somos o número 1 em ansiedade do mundo. Infelizmente, né? Depressão, tem alguns estudos até que falam assim, que quanto o país for mais rico, maior o número de depressivos, porque a França é considerada um dos países que tem maior número de depressão no mundo. Pois também. A França, né? Talvez por ser um país que não tenha tanto sol, né? Que seja mais... Talvez, sim, a gente não se sabe. Mas cinza, enfim... né? Cinza, assim, a cor, né? Exato, acinzentada, né? Mas, assim, independente disso, são N questões que podem levar a um quadro de depressão. Uma coisa é a síndrome depressiva e outra coisa é a depressão. Primeiro, gente, eu acho que é bom a gente esclarecer uma coisa que eu acho um tanto importante. A questão de ter uma síndrome depressiva e a questão de ter a depressão. Hoje em dia, parece que é proibido tu estar triste. As pessoas são imediatistas, elas querem uma resolução para tudo, né? E acho que é por isso o motivo da gente estar tomando tanto medicamento antidepressivo, porque ninguém mais tem paciência para tentar melhorar o problema que está tendo. Então, às vezes, você pode estar passando por um quadro de tristeza, que é normal, é inerente ao ser humano, né? Você perdeu um cachorrinho, perdeu notícias que abalam, né? Exato, perdeu um cachorrinho, perdeu um ente querido, teve uma demissão. E tudo são quadros que são normais da vida humana. Estranho seria se tu não passasse, né, se tu não te abalasse com isso. Só que muitas pessoas não gostam de passar por esse problema. Então, por esse imediatismo, acabam já fazendo uso de medicamento controlado. E eu vejo muito, como profissional farmacêutico, que tem pessoas que começaram a fazer o uso e acreditam que aquilo vai gerar uma dependência, então não param de tomar o medicamento. Então, gente, a primeira questão é assim, tentar conciliar esse problema de depressão, né, ou desse quadro de tristeza, ver se realmente eu estou precisando do medicamento, será que essa tristeza, essa zona de tristeza não vai passar? Porque às vezes, será que um floral já não pode me ajudar? Poxa, um floral, às vezes uma coisinha tão mais simples poderia resolver. Natural. Uma plantinha, né, um fitoterápico, ou uma psicoterapia. Muitas pessoas fazem uso de medicamentos, mas não fazem uma análise junto, né, não fazem um tratamento em conjunto. E isso é de fundamental importância. Só fazer o tratamento com antidepressivo, mas não tratar junto um psicólogo, às vezes o problema está lá dentro de casa. E não é um medicamento que vai curar aquele problema que você tem de relacionamento, não é um medicamento que vai curar a sua ansiedade geral, se você já é uma pessoa ansiosa. Então, são N fatos que podem acontecer. Então, primeiro a gente tem que saber identificar. Estou triste, estou com uma síndrome depressiva ou realmente tenho uma depressão? E se tiver realmente uma depressão, aí é uma doença e aí precisa de um olhar e que certamente vai ter a questão do medicamento. Posso tirar já a primeira pergunta? Vamos já tirando. Então vamos lá. Você já citou aqui e é realmente uma dúvida de todo mundo. Será que causa dependência? Essa é a primeira pergunta. Olha, a dependência que os medicamentos antidepressivos causam é mais a nível psicológico. Porque, assim, cada medicamento, ele tem um nível de ação que a gente chama, assim, tem um tempo de meia-vida. Então, ele dura
ele vai durar no teu organismo X tempo. Cada classe, né, de antidepressivo vai durar um X tempo. Quando você faz uso dele, ele não causa nenhum efeito no teu organismo de dependência. Isso não causa, sabe? Igual assim, eu vou parar de tomar, eu vou começar a ter uma crise convulsiva, sei lá, vou ter insônia. Não, gente, tá? Pode ser que no início, quando tu faz, principalmente quem faz de uma forma abrupta, né? Tu pode ter alguns efeitos colaterais, porque você parou, porque você está mexendo... Não tem mais a liberação. Exatamente, você está mexendo toda uma química cerebral. Mas, assim, ela gera dependência? Os medicamentos não geram dependência, tá? Inclusive, muitos medicamentos... Quando você tira, você não tem mais o efeito daquilo que ele trazia. Até porque muitos antidepressivos são usados até para cortar uma dependência, né? Sim. Então, assim, você não tem o efeito de dependência. Mas você pode ter uma dependência psicológica. Tenho uma amiga minha que ela ficou aí, ela não conseguiu uma receita, ela precisava tomar um antidepressivo, né, que a gente chama de inibidor da recaptação, seletivo da recaptação da serotonina, que é o mais comum, que é a classe mais comum, e ela ficou sem tomar uma semana. Ela bateu o carro de tão ansiosa que ela ficou, ela falou, viu só, eu precisava disso. Eu disse, não, isso aí é um problema teu. E ela fazia uma terapia junto? Não. Entendi. Mas a minha dúvida ligada a essa questão medicamentosa é dessas classes que você acabou de citar. Por quê? Tem vários diagnósticos hoje. Então a gente fala de depressão, mas daí logo confunde com a pessoa que não está dormindo bem e aí toma um antidepressivo para dormir, mas ela não tem depressão, ela não consegue dormir. Sim. Aí a gente fala de uma outra questão das pessoas que têm TDAH, enfim, você está entendendo? Sim. Esses medicamentos todos são considerados antidepressivos, porque dependendo do diagnóstico de cada paciente, do que a pessoa tem, ela de fato não pode ficar sem o medicamento. Por quê? Porque ele está fazendo o papel de uma sinapse, enfim, do neurotransmissor, que ela não produz. Exato. Você entende? Então esse assunto é muito delicado, Jamar, e não né? existe assim, não existe um pacotão. Às vezes as pessoas falam, né? Por exemplo, o medicamento mais prescrito, um dos mais comuns hoje é a fluoxetina, que é esse inibidor dessa recaptação da serotonina. Mas cada caso é um caso. Então, assim, o que seria essa recaptação? Porque, como tu estava ali citando, né, os neurotransmissores, a gente tem os nossos neurônios no nosso cérebro e eles precisam fazer essa comunicação. Então, assim, tem ali os bracinhos do neurônio aqui e aqui. E aí ele libera um neurotransmissor no meio. Então esse neurotransmissor é que vai dar uma atividade. Pode ser uma dopamina, pode ser uma serotonina e pode ser uma noradrenalina. Então também tem outros, né, neurotransmissores, mas são os principais. Então dependendo do tipo de resposta que eu tenho, poxa, eu sou uma pessoa que eu estou sem energia, que eu não trabalho, que eu não tenho empolgação, então seria uma dopamina. Eu sou uma pessoa que vive de mau humor, eu estou sempre triste. Então, é uma serotonina. Então, depende, cada caso é um caso. E cada classe de medicamento vai ser específico para um tipo de desempenho, entendeu? Mas a pergunta próxima é essa, quando parar de tomar? E aí, logo, meu pensamento anterior. Tem gente que talvez tenha que tomar a vida toda, porque fisiologicamente não produz uma coisa que seria normal. Pois é. Como que você enxerga isso? Cada caso é um caso, tá? Então, assim, muitas pessoas procuram perguntando isso. Eu comecei a tomar, o meu psiquiatra me indicou, eu senti melhora, eu já estou tomando há mais de um ano e eu quero parar. Cuidado, tá? Primeiro que essa questão do desmame, como a gente chama, né? Não falar, o que é o desmame, né? É você parar de tomar esse medicamento aos poucos, fazer desmamar esse medicamento. Não deve ser feito de forma abrupta, né? Não deve ser de repente, olha, eu resolvi, e muita gente faz isso. As pessoas inventam, não quero mais, eu estou bem, e param o tratamento. E aí tu tem um efeito quase rebote, sabe? Aí poxa, começou de novo a depressão, eu estou sentindo... Calma, será que não é uma questão também psicológica, né? A gente que acha que está dependente, né? Estou agora um dependente químico desse medicamento. Não, gente. Então, por isso que é tão importante tu associar junto com a terapia,
Porque, como eu disse ali no início, né, não adianta, o medicamento não vai tratar o teu problema. O teu medicamento não vai tratar um problema de infância que você teve, né, não vai tratar uma separação. Tem gente que não consegue viver sem um outro. Poxa, mas isso aí, será que medicamento cura isso? Isso é uma questão sua, né? Uma questão da tua personalidade. Medicamento não trata isso. O medicamento trata os teus sintomas. Né? São os sintomas que desencadeiam, tipo, a depressão em si. Essa falta de ânimo, essa tristeza, essa melancolia. Síndrome do pânico. A síndrome do pânico, né? Essa ansiedade, tudo isso tu pode tratar. Eles melhoram a resposta da tua depressão, mas não resolvem o problema. Tá certo. Tem perguntinha do público, né? Vamos colocar na tela e eu já vou tirar a próxima pergunta aqui, ó. Quem escreveu pra gente? Elaine, obrigado, um beijo. Depois de um tempo tomando o mesmo antidepressivo, ele perde o efeito? Pergunta é boa também. Oi, Elaine. Não, ele não vai perder o efeito, né? Assim, o que pode acontecer, depende do tempo que tu está tomando. Às vezes você não está bem adaptada, aquele antidepressivo não está adaptado ao teu organismo. Então, a necessidade de você conversar com o médico para ver se não é hora de mudar esse antidepressivo, porque às vezes mudou a tua forma de ver o mundo. O que acontece? Por que é tão importante? Uma coisa que é muito importante, né, gente, a gente ressaltar assim, ó. Se você começou a fazer uso de um antidepressivo e nesse período do início dessa adaptação, a gente tem que ter... Olha, quem realmente tem um quadro de depressão, né, que, poxa, é uma doença tão séria, né, que pode levar até suicídio, infelizmente, Sim, a tantas... Puxa. Então, você deve ter uma atenção muito especial a esse paciente. Porque assim que ele começou a fazer uso desse tipo de medicamento, tu vai ter toda uma mudança bioquímica na tua estrutura. Então, aquele tipo de pensamento que ele tinha vai começar a mudar. E aí, por isso que tem pessoas que dizem, poxa, eu comecei a fazer uso do antidepressivo e piorei. Piorou muito o meu quadro. Não, é que mudou a tua forma, o teu foco mudou, a tua forma de ver o mundo mudou. Então, tu tem que observar muito bem esse paciente. O início do tratamento é primordial, sabe? Então, não é que o medicamento não... Poxa, piorou, eu vou parar de tomar esse medicamento. Não, isso faz parte do tratamento. Então, tu tem ali um início, uma adaptação de, pelo menos, tem pessoas que começam a sentir um efeito mais positivo depois de um mês, mas normalmente após 15 dias. Só que para a pessoa que está sofrendo de depressão, 15 dias para começar a sentir um efeito é muito tempo. Né? Para uma pessoa que não está com esse tipo de problema, poxa, mas em 2 semanas já está bem. Para quem está realmente sofrendo de depressão é uma eternidade. Até controlar, chegar na dose correta. E isso varia muito, tá, gente? Assim, ó, essa resposta do tempo de início do tratamento vai depender de N fatores. Porque também assim, ó, o que os antidepressivos fazem? Eles trabalham essa recaptação, né? Tipo, eles trabalham esses neurotransmissores. Eles vão ajudar a liberar mais neurotransmissores, a fazer com que o neurônio, cada um tem um modo de ação, com que o neurônio não faça essa recaptação, que deixe, o segredo é deixar sempre disponível esses neurotransmissores nessa fenda sináptica, né? Nesse meio ali. Então, não adianta você só tomar antidepressivo se você tem uma péssima alimentação, porque a serotonina, a gente já falou isso tantas vezes, né? 95% da serotonina é formada no nosso intestino. Aí se você tem uma péssima alimentação, poxa, como é que você vai recaptar essa serotonina? Como você vai recaptar se você mal forma ela? Você só tem aquele estoquezinho que é formado ali nos teus neurônios. Só 5% é formado ali em cima. Então, e o resto? E aí, se você tem uma alimentação super inflamatória, pelo contrário, ao invés de você transformar o triptofano da alimentação em serotonina, porque tem essa biotransformação pelas bactérias, se você você tem uma dieta inflamatória, você acaba formando ainda ácido quironínico. Ainda quebra mais ainda a produção. Não, que intoxica. Então você está prejudicando o teu organismo por 2 vias. Tá certo. Eu falo demais, né? Mas não, é que é muito. Mas é isso, você está fazendo as pessoas pensarem. Exato. E eu vou deixar mais perguntinhas, que tem um monte para você, olha lá, na tela.
De volta com o nosso Você Bonita, te recebendo mais uma vez, Jamar Terrado. Estamos falando guia, né, dos medicamentos antidepressivos. Tá dando uma aula aqui, né, que são várias coisas. É um assunto muito sério, é um assunto, inclusive, que eu acho que a gente tem que abordar mais vezes para ficar bem completo. E a gente deixou uma perguntinha, ainda tem mais perguntinhas aqui que a gente tinha selecionado. Vamos responder essa daqui da Mônica, então. Existe risco na troca de um antidepressivo por outro? Depende, tá? Oi, Mônica. Assim, ó. Será que é a mesma classe? Isso tu vai conversar com o teu psiquiatra, obviamente, ou teu neurologista, né? Ele vai estudar qual é a classe, qual que é a tua necessidade. Como eu disse, né? Cada medicamento tem uma classificação. Tem alguns que só estão ali trabalhando essa recaptação de serotonina. Tem outros que trabalham dopamina e serotonina junto. Então, cada classe tem um jeito diferente de trabalhar. Então, é óbvio, né, que quanto mais complexo o trabalho dessa classe, tu vai sentir aí umas diferenças no teu organismo. Sim. Mas quem vai dizer para você se vai ter um problema ou não, vai ser realmente você, porque você é a melhor bula para sentir como que está respondendo esse medicamento no seu organismo. Mas assim, ó, como eu disse lá no início, não pense em trocar o medicamento antes de pelo menos aí 1 mês, 2 meses de tratamento. Porque as pessoas são ansiosas, elas querem essa resposta rápida, tipo, poxa, eu estou fazendo 1 mês a sentir e já quero parar. Não faça isso, faça parte. Eu mesmo, apesar de ser um cara todo natureba, já passei por uns perrengues, né, Carol, na minha vida. Já passou por uns perrengues. Muitos perrengues. E assim, não tinha como eu lidar, assim, eu passei por um estresse emocional tão forte que não tinha como eu lidar com esse estresse só com plantas. Óbvio que as plantas, que até a gente pode depois citar aqui, ajudam muito. Mas eu precisei de uma ajuda porque alterou meu nível bioquímico. Eu não dormia mais, eu não estava mais comendo, apetite sexual nem sabia o que era isso. Tá vendo, né? Então são vários fatores. E obviamente eu comecei a tive que tomar antidepressivo e foi muito difícil para mim essa readaptação. Porque você tem um trabalho todo voltado numa outra. Primeiro eu tive que aceitar, né? Então. E assim, que é o que a gente estava falando no break, né, Mar? A gente estava falando das pessoas que acaba gerando um preconceito. Um preconceito gente, não errado. Pode, até porque assim, o remédio está ali para ajudar. Exato, gente. E até assim, né, Carol? Não estou dizendo que você falou errado, mas as pessoas quando falam de antidepressivos, é claro que é um assunto sério, mas a gente não deve tratar assim com uma seriedade, com medo, né? Como quando você começou aqui a dizer, né? Dizer assim, agora é um assunto sério, porque as pessoas ficam, ai meu Deus, vai falar de antidepressivo. Não, é que é muita responsabilidade. É muita responsabilidade, né? Mas gente, é um assunto que deveria ser mais comentado, porque tem um preconceito em cima. Né? As pessoas falam assim, você toma antidepressivo. Eu não tenho medo dessa pessoa que faz uso de algum medicamento ansiolítico, antidepressivo, estabilizador do humor. Eu tenho medo daquele que não se medica, daquele que nunca passou, quer dizer, que não quis passar por um tratamento. Né? O meu psiquiatra dizia uma coisa para mim que eu achava bem interessante. Ele dizia assim, ó, Jamar, você não quer tomar? É uma opção sua. Você quer ficar aí nas tuas ervinhas? Eu acho muito maravilhoso. Inclusive o Hipericum, perfuratum, uma ervinha, na Alemanha, no ano de 97, foi mais prescrito do que a própria fluoxetina, que é número 1. Né? Então as pessoas tomavam muito mais ervas do que o medicamento. Na Alemanha. A Alemanha é um país à parte. Mas o meu médico dizia assim, ó, você tem um caminho a seguir. Você sabe que você tem lá uma luz lá naquele fim do túnel. Como que você vai seguir esse caminho? Você que sabe, se você quer seguir esse caminho com teus pneus aí meio careca, meio tombando, desalinhado, sem balanceamento, ou se você quer fazer uso de um medicamento para chegar lá de forma mais clara, mais rápida, mais segura. Obviamente eu fiz o tratamento, quando passou essa fase, é engraçado, né, gente? Às vezes quando passa a fase negra da sua vida, você começa a ficar melhor, por isso que tem que ver a psicoterapia junto. Eu fui parando a medicação, porque passou a fazer... Exatamente. Então, porque é aquilo que você falou, tendo outro cuidado também com uma psicóloga. Tudo. É um conjunto, né, gente? É importante a gente falar sobre isso aqui também, que as pessoas têm as expectativas, enfim, e que é o tempo aí para surtir efeito. O quê? Qual que é a pergunta? O tempo para surtir efeito. Aí depende. É aquilo, ó, gente. Vai depender de qual tipo de medicamento, né, que você está fazendo uso e também como que é o seu organismo. Óbvio, todo medicamento
ele passa por uma biotransformação hepática. Então, aquela pessoa que tem problemas hepáticos, que não tem uma boa metabolização ali, ou que uma pessoa que é muito inflamada no intestino, ela vai ter uma resposta mais lenta do que se a Carol começasse a tomar o antidepressivo, a Carol que faz uma alimentação toda regrada, balanceada, faz exercício físico, sabe? Então é diferente esse tempo. Então vai depender. Não tem como a gente comparar, né? Tipo, cada organismo é um universo em particular. Tá. Aquela pessoa que tem uma vida mais sadia, e assim, não é só alimentação também que conta, né? Às vezes a gente fica pensando assim, poxa, mas eu comecei a comer mais fibras para melhorar a minha questão intestinal, melhorei toda a minha alimentação, mas eu continuo depressivo, eu tomo antidepressivo e continuo depressivo. Será que a tua vida não é uma vida negra? Né? Não, eu acho Se que você tem que vive pensar... num ambiente pesado... Eu vou colocar essa pergunta, que essa também é importante, ela já me falou. Eu acho que tem que pensar o seguinte, que as pessoas só vão ser ajudadas se elas quiserem Se elas quiserem ser ajudadas, então, obviamente. isso é um ponto também. A pessoa fala assim, não consegue, né, tá perto das pessoas que acolhem, porque tem pessoas que acolhem, tem pessoas que não acolhem. Então, assim, eu acho que conta, é um cenário. Mas vou botar essa daqui, porque essa daqui é a clássica, e a gente tem que responder essa pergunta, porque ela tem a ver aí com o que a gente está falando né, do Você Bonita. Célia, pergunta se antidepressivo engorda. Essa pergunta é a clássica. É a clássica. Eu não quero... Gente, isso é uma incógnita, tá? Alguns profissionais, alguns endócrinos até prescrevem antidepressivo justamente para emagrecer. Por quê? Porque você começa a fazer uso do antidepressivo e aí você estabiliza. Seu humor não tem lá, né, não está tão irritado, não desconta na comida. Sim. Então você tem... Mas assim, não é que o antidepressivo... Não abre o apetite. Não abre o apetite. Isso vai depender, isso é cada organismo, tá, gente? Tá. É óbvio que quando a gente se sente mais animado, eu sou que quando eu estou triste, eu não como, sabe? Eu não... Já a minha irmã é o contrário, a minha irmã tá nervosa, come, né? Então, cada pessoa é um organismo, né? É um mundo para se descobrir, mas também... ele não tem esse efeito, tá? Mas é um desafio também da medicina, cuidar do paciente como um todo, como você disse. Quando você acerta a alimentação também, vai ter mais saciedade, os alimentos, né? Enfim, vira um ciclo. E se a gente esquecer de tomar, Jamar, e aí? Gente, esse é um erro, né, bem comum. Sabe o que eu mais vejo como farmacêutico? As pessoas fazem a coisa mais errada. Esqueci de tomar pela manhã. Então, agora à noite eu vou tomar 2. Criatura de Deus, não faça isso, tá? Porque você pode ter um efeito ali, muito mais, sabe? Vai ter ali uma bomba de neurotransmissores ali. Não faça isso, é como se você mudasse essa dosagem. Então, assim, esqueceu de tomar naquele horário, tome no próximo a dose que você teria que tomar. Jamar, eu esqueci de tomar uma semana, fui viajar, não tomei uma semana. Você vai sentir esses efeitos colaterais, porque uma semana já dá para sentir ali, já começa a dar, né? Mais um. Mas, assim que chegar em casa, reinicie o seu tratamento da mesma forma, tá? Tá. Só tem mais essa perguntinha aqui, ó. Cada um com o seu e eu completo. Não pode ingerir bebida alcoólica, né? Olha, você... Imagina só, gente, você está fazendo uso de um medicamento que trabalha todo o seu sistema nervoso central. E aí você vai tomar o álcool, que é um depressor. Então, não combina, né? Às vezes tem pessoas que fazem uso até... eu fico mais... Que é já depressivo, isso acontece muito, tá? A pessoa tem depressão e ela quer fingir para os outros que está bem, porque às vezes a pessoa depressiva é um belo ator, né? É difícil descobrir que a pessoa, porque ela mascara muito bem, né? Então, assim, ela está com depressão e aí ela tem que passar por uma situação de social. Aí ela bebe, porque ela sabe que se ela tomar, vai ter uma... Vai relaxar. Não faça isso, tá, gente? Você está alterando toda essa bioquímica, tá? Você vai tomar medicamento, com água. Ah, Jamar, é com chá. Não é com chá. Os chás também podem alterar, tá? É água. Temos 1 minuto e 20. Diga, Glaucia, dá tempo? Vamos lá, vamos ver. 1 minuto e 20. Lembra? Ana, obrigada, um beijo. Utilizar antidepressivo pode causar demência? Demência? Não, Ana, não vai. Pode causar demência se você estiver fazendo uso de um medicamento errado, numa dosagem errada, né? Aí sim.
Mas não Ela pode... tá falando de uma classe de depende saiu, a classe de, sabe, eu já sei o que ela tá antidepressivo, tem ansiolítico, tem estabilizadores do humor. Sim. Então, tem que cuidar. E o médico tem que saber exatamente todos o que está prescrevendo, tá bom? Vou agradecer esse amigo querido e a gente volta a falar, tem um monte de pergunta lá. Quando eu disse, sério, porque a gente tem que ter aquele carinho e acolher as pessoas que estão passando, né? Para que realmente tenham todo esse suporte. Então, nas perguntas, nas respostas, nesse entendimento faz a diferença. Pois é. @tjade, deixa eu fazer @tjade lá no Instagram, ó. @tjarde, com D mudo no final, você encontra esse cara muito legal. Adoro muito obrigado. Você. Volte, e a gente Espero volta que tenha amanhã, ajudado vocês. É uma vida mais feliz, sem tristeza. Hora de levantar da cama, gente. Beijo, até amanhã.